O Senhor não nos deixa sem encontrar uma direção para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Tudo o que queremos fazer é cumprir a Tua vontade, Senhor, cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ler um texto que diz assim, lá em Mateus 9:36, Jesus, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando Jesus estava andando, e ele olha para aquelas multidões, e ele enxerga algo ali. O que me admira muito na pessoa de Jesus é que quando ele dá de frente com uma situação, ou com uma pessoa vivendo algum tipo de situação, ele vai no ponto-chave daquela pessoa. Ele sempre consegue enxergar além do que aquele momento está apresentando. Ele faz assim conosco. Quantas vezes você já não foi tocado pela palavra do Senhor e você fala, Deus, só eu e o Senhor sabíamos disso, e o Senhor usou de fulano, cicrano para trazer essa palavra até mim. Então Jesus ele tem no seu perfil olhar para dentro de uma situação e ali ele enxerga qual é o problema real que está acontecendo. E aqui fala que ele teve compaixão da multidão, porque elas estavam aflitas, elas estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. A necessidade que ele enxerga aqui para essas pessoas é de que elas estão precisando de um pastor. Elas estão precisando de alguém que venha cuidar da vida delas. Elas estão precisando de alguém que venha tirar as aflições, de alguém que venha trazer alívio para o seu desamparo. E ele já propõe automaticamente aqui, o que falta para essas pessoas são pastores, são pessoas que cuidem. Nós aprendemos há algum tempo atrás com o Jamê Nobre, ministrando num retiro, e às vezes a igreja confunde essa palavra, dizendo que precisamos de mais pessoas para só pregar a palavra de Deus, como no caso dos evangelistas. Então tem que espalhar ainda mais. Só que a palavra, ela já tem sido espalhada de muitas formas. Desde a TV até o rádio, várias igrejas, várias manifestações da expressão do amor de Deus. Mas eu vou perguntar para você agora, olhando para a TV, olhando para a rua, olhando para a tua família, olhando para a tua casa, será que todas as pessoas já encontraram alívio para o seu desamparo e para as suas aflições? Nós podemos dormir hoje com a cabeça tranquila no travesseiro porque ninguém precisa de ajuda? Então, eu acho que nós temos que voltar um pouco mais a nossa atenção para esse papel da igreja. Além desses que trazem, além de trazermos para o nosso meio, nós temos que ter a capacidade de cuidar de cada uma delas. E cuidar de pessoas, gente, não dá para cuidar pensando em quantidade. O número melhor que exemplifica o cuidado com pessoas é o número 1. Nós temos que nos ater a pessoas de forma individual. Elas têm nome. As ovelhas que Jesus está dizendo, elas têm nome, elas têm as suas próprias características, elas têm as suas próprias necessidades, elas têm as suas aflições. Já pensou se Deus nos tratasse como se fôssemos só um coletivo? Olha, vocês aí façam dessa forma. Agora, quando Ele vem e fala assim, olha, para você eu tenho isso, e para essa aflição aqui eu tenho essa solução, como é gostoso. É o motivo que nos faz prestar cultos a Deus. Às vezes nós perdemos a identidade e queremos chegar aqui no domingo e não dar algo para Deus, mas sair daqui levando somente algo de Deus. Há uma troca neste lugar. Nós temos que chegar aqui com o fruto do que foi a nossa semana. Agora, o fruto do que foi a tua semana é o fruto do teu relacionamento com Deus, da maneira como você viveu com Deus e viveu na presença de Deus. No dicionário, nós vamos encontrar uma resposta para a palavra compaixão, uma definição para ela. Nós vamos nos ater também. O dicionário diz assim que compaixão é ter identidade com a dor alheia, é devoção, é dedicação íntima. Se nós relermos o texto que nós lemos agora, nós podemos dizer que Jesus, ele se identificou com a dor alheia. Nós podemos dizer que ele estava naquele momento se dispondo a estar com elas. Ele ia se dedicar àquelas pessoas. Quando ele fala do pastor, e o pastor traz resposta a esse jeito de ser da pessoa aflita e desamparada, ele está dizendo, está faltando alguém que possa se identificar com as suas dores. Está faltando alguém que possa se dedicar de maneira integral a essa pessoa. E eu quero fazer esse desafio para nós ainda hoje. Eu quero que a gente venha sair daqui tão incomodado, mas tão incomodado
mas eu não quero que nós saímos daqui comovidos, porque se nós nos comovermos somente, nós vamos chegar em casa e essa palavra vai começar a morrer. Mas se nós sairmos daqui engajados a nos envolvermos com a obra do Senhor, aí sim nós vamos produzir alguma coisa. E vai guardando isso na tua mente e também no teu coração. O número um significa assim, Deus ele vai contar comigo para atender um tipo de pessoa. Ele está preocupado com uma pessoa. Ele sempre vai olhar chamando ela pelo seu nome, pela sua individualidade. E o que nós vamos enxergar então em Jesus, que nós vamos poder imitar depois? Jesus, nós vemos aqui, no texto de Mateus 9,36, que ele enxergou as necessidades daquelas multidões. Se eu for repetir de novo, o que ele enxergou ali? Que elas estavam aflitas e desamparadas. Posso perguntar para cada um de nós aqui, você conhece, mas responda assim, de todo o teu coração, você conhece pessoas que estão aflitas, desamparadas e que não conhecem a Deus? Só faz um sinalzinho assim com a sua mão, só para eu ter certeza de que eu estou falando aqui e vocês estão realmente me ouvindo. Quantas pessoas nós conhecemos? Nós conhecemos pessoas no nosso trabalho, nós conhecemos pessoas nas nossas famílias, nós conhecemos pessoas andando pela rua, nós conhecemos pessoas em todos os lugares. Agora, quando Jesus ele viu aquela situação, ele não apenas enxergou ali algo para ser feito, mas ele também assumiu uma postura. No texto de Mateus 11, 28 e 29 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós temos, às vezes, o costume de enxergar necessidades e jogarmos a culpa em alguém. E nós queremos cobrar de alguém, o nosso governo, a nossa igreja, a nossa família, a minha empresa. Nós arrumamos vários substitutos para não assumirmos uma posição. Só que se eu ligar um texto no outro, em termos de mensagem, em termos de passar uma ideia para nós, o que nós vamos chegar aqui? Jesus viu as necessidades delas, mas ele automaticamente se prontifica, porque ele sabe o que está no coração dele. No coração dele está: elas precisam encontrar descanso e eu vou ser parte dessa solução para a vida delas. Quando ele diz que vai ser parte, é porque ele vai trazer para elas a ação de Deus na vida delas. Essa tem que ser também a nossa atitude. Nós temos que enxergar uma necessidade, seja ela qual for. E como que você enxerga uma necessidade? Eu posso quebrar um mito agora. Muitas pessoas estão esperando assim, o dia que aparecer um anjo na minha casa, e esse anjo tiver uma asa enorme, cheia de penas ali, brilhando, e ele disser assim: Roberto, e eu responder: fala que eu te ouço, né? Meu servo, fala que eu te ouço. Aí então eu vou servir ao Senhor, aí então eu vou abraçar as causas que existem. Você corre o risco de percorrer toda a sua vida e esse anjo não vai chegar na tua casa. Nós devemos ser proativos. Nós é que temos que ir de encontro às necessidades e experimentar o que nós podemos fazer. Eu já vou falar que eu trabalho hoje dentro de hospitais, mas eu posso falar também de um milagre que aconteceu na minha vida em relação aos hospitais. Eu não podia ver agulha, feridas, curativos, nem a 1 quilômetro de distância. Principalmente se eu sentisse cheiro de sangue. Eu já começava a ficar bambo ali e cair. E eu sempre fugi dessa questão dos hospitais. Imagina se eu estivesse esperando um anjo para falar para mim. E ele dissesse assim: você vai para os hospitais. Ah, não. E pode enviar qualquer outra pessoa. Você vem no endereço, é outro Roberto, é homônimo. Né? Pode procurar por aí que tem, não é esse Roberto que você está procurando. Mas a minha experiência hoje é justamente essa. Eu trabalho com pessoas que elas estão assim... Vou dar um exemplo. Quando eu entro numa UTI, é difícil enxergar a pessoa, porque você enxerga um monte de equipamento, agulhas por todos os lados, e não consigo ficar em pé naquela situação. E a minha entrada nessa área foi muito legal, porque a Andréia trabalha com crianças, também dentro do hospital. E era época de Páscoa, está comemorando aniversário, minha entrada na capelania. E tinha uma representação ali para passar para as crianças, vocês vão ver uma foto, onde tinha um coelho e um cordeiro conversando acerca da Páscoa. E precisava de alguém que tocasse violão. E eu toco violão com crianças.
Aí ela falou, você não quer ir junto? Ó, só vai tocar o violão, você pode